Oi, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Como é bom, irmãos, adorarmos ao nosso Deus logo pela manhã. Parece que é algo diferente, né? A gente sente ainda mais a presença do nosso Deus. Por isso vale a pena todo esforço para estarmos aqui em todos os cultos, inclusive no primeiro culto da semana, que é o domingo pela manhã, amém? Já quero convidar as crianças aqui presentes a saírem para a sua classe. Com a tia Paloma, continue orando pelo Vinícius, está viajando, vai passar aí uma semana fora, né? Vamos orar por ele, orar pela Paloma, pela proteção, e que Deus abençoe em tudo. Glória a Deus. Irmãos, um artista americano muito conhecido, e que tinha vivido a vida inteira longe dos caminhos de Deus, de repente se encontrou lutando contra uma doença terminal. Ele havia vivido a vida inteira longe de Deus, até brincando com as coisas de Deus, e de repente ele se encontrava lutando contra uma doença que já estava tirando a sua vida. Uma entrevistadora então vai até a casa dele para lhe fazer algumas perguntas. E uma das perguntas que ela faz é: sabendo agora do que você está enfrentando e a vida que você viveu, eu queria perguntar, você tem medo de algo? Você teme algo na sua vida, no seu futuro? E a resposta que ele deu foi: eu sei que o inferno existe, mas eu creio que no final, tudo vai dar certo. Irmãos, parece que esse é o pensamento de muitas pessoas. Não importa como eu estou vivendo, não importa o que eu estou fazendo, no final vai dar tudo certo. No final, tudo vai acabar bem, não importa como você vive, a vida que você leva, as decisões que você toma, é aquele otimismo, vai dar certo no final, né? Hashtag vai dar certo. A palavra de Deus, porém, irmãos, ela mostra que Deus ama, sim, mas Deus também disciplina os seres humanos quando nós estamos precisando. Quando nós estamos merecendo, Deus nos disciplina por causa do nosso comportamento, por causa das nossas decisões. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês nesta manhã, sobre motivos pelos quais Deus prometeu, porque Deus disciplina, mas antes ele avisa, não é como aquele pai que chega de surpresa. Primeiro ele avisa. Então hoje eu quero começar a meditar com vocês sobre alguns motivos pelos quais Deus prometeu que disciplinaria o seu povo. E uma das razões porque eu quero meditar sobre isso, eu gosto de explicar por que eu estou pregando sobre algo. E uma das razões para nós meditarmos sobre isso hoje é para que, identificando as áreas que Deus disse que ia nos disciplinar, nós evitemos estes comportamentos e evitemos também a disciplina do Senhor nas nossas vidas. Porque, irmãos, o que se pode pensar em muitas vezes, em muitos casos, não sei se no seu caso, é que os sofrimentos pelos quais nós passamos na vida são sofrimentos inevitáveis. Não, eu tenho que passar por isso. Não, eu tenho que sofrer isso. Não, eu tenho que passar por esta situação. E, de fato, existem situações pelas quais nós temos que passar, que fazem parte do plano de Deus para as nossas vidas. Mas nós precisamos entender também que existem situações que nós podemos evitar. Grave isso no seu coração. Existem sofrimentos que nós podemos evitar. Existem sofrimentos que Deus não quer que nós passemos. Nós vamos passar como disciplina dele, porque nós estamos nos comportando de uma forma que traz a disciplina de Deus.
Mas se nós evitarmos aquele comportamento, aquele pecado, Deus não vai nos disciplinar, não. Porque Ele só nos disciplina quando é preciso, quando é necessário. Então, talvez você olhe para a sua vida e você acha que tudo que você sofreu, você tinha que ter sofrido, ou que tudo que você tiver que sofrer, você vai sofrer. Cuidado, cuidado. Às vezes existem coisas que nós podemos evitar. E é sobre os comportamentos que trazem a disciplina de Deus e que nós podemos evitar que eu quero começar a falar com você hoje pela manhã. E para isso eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28. Quinto livro da Bíblia. Eu sei que vocês já sabem, mas só para quem está em casa nos acompanhando, né? Deuteronômio, capítulo 28, a partir do verso 15. Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo 28. Da última vez que eu preguei em Deuteronômio 28, o nosso coração ele se enche de alegria com as promessas de bênçãos que Deus faz nos versos de 1 a 14. Só que agora, irmãos, a partir do verso 15, eu não sei se tem aí na sua Bíblia, o assunto muda. Se o assunto dos versos 1 a 14 eram as bênçãos de Deus, o assunto dos versos 15 em diante agora será as maldições de Deus. Se o assunto dos versos 1 a 14 eram as recompensas de Deus para quem obedece, agora, a partir do verso 15, o assunto vai ser o castigo de Deus, a disciplina de Deus para quem ousar desobedecer a Ele. Irmãos, sinceramente falando, que castigos Deus avisa que os desobedientes vão experimentar, viu? Castigos terríveis, nós vamos ver um pouco hoje. Não vamos ler o texto todo, apenas uma parte. Castigos terríveis. Porém, que Deus traria não sem motivo, aleatoriamente. Deus não tira sorte, Deus não joga dados. Deus age com critérios. Então ele explica: isso aqui vai vir sobre vocês se vocês fizerem o que eu vou dizer agora. Vamos ver então quais são o primeiro motivo pelo qual Deus avisou que disciplinaria o seu povo. Primeiro motivo é: Deus avisou que se o povo dele não obedecesse com inteireza, ele os disciplinaria. Se o povo de Deus não obedecesse a ele em inteireza, ele disciplinaria o seu próprio povo. Vamos ler o verso de número 15 e depois vamos orar. Olha o que diz a palavra de Deus. Deuteronômio 28 e 15. Achei interessante alguém dizendo hoje que estava comprando uma Bíblia atualizada, ARA, porque normalmente é essa que eu uso aqui no púlpito. E seria interessante que com o passar do tempo, estou dizendo agora, né? Mas com o passar do tempo nós tivéssemos todos a mesma versão. Porque na hora de uma leitura em público, todos juntos nós vamos ler a mesma versão, né? Então talvez hoje você tenha corrigida, mas se daqui para frente a sua Bíblia ficar velhinha e você for comprar outra, vamos comprar Almeida, revista e atualizada, para que nós tenhamos a mesma versão e possamos ler todos juntos na hora do culto. Amém? Verso 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Vamos orar. Pai amado e Pai querido, eu quero agradecer, Senhor, por esta manhã na qual o Senhor nos trouxe aqui à tua casa, Pai, na qual o Senhor nos despertou, na qual o Senhor nos deu desejo, Senhor, de te buscar
e nós sabemos que isso vem de Ti, Pai. Obrigado pela Tua palavra, que não nos engana, que não nos ilude, que não nos mostra o Senhor pela metade, mas nos mostra o Senhor como nós precisamos Te conhecer. Um Deus que promete bênçãos, mas um Deus que também promete disciplina, dependendo do nosso comportamento. Então nos ajuda agora a meditar na Tua palavra, entender a Tua palavra, e que possamos ser transformados por meio dela, pela Tua misericórdia nas nossas vidas, é que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui nós vemos, nesse primeiro versículo, que Deus se importa com a nossa obediência. Deus se importa com a nossa obediência. Ora, qual é o pai, qual é a mãe que ama um filho e que não fica alegre ou triste dependendo do comportamento do filho? Todo pai que ama, toda mãe que ama um filho de verdade, vai ser afetado, vai ficar alegre ou triste com o comportamento desse filho. E Deus não é diferente. Deus se importa com as nossas decisões. Ao contrário do que algumas pessoas pensam. Porque nesses dias mesmo eu assisti um vídeo de alguém que faz vídeos, ele não é pastor, mas fala muito na Bíblia, ele fala muito sobre dinheiro, fala muito sobre negócios. E aí eu assisti um vídeo dele, no qual ele disse que Deus não se importa com o nosso comportamento. Deus se importa só com o nosso coração. É lindo, não é isso? É lindo, é fofo. Deus se importa só com o seu coração. Na verdade, ele disse, você pode até se comportar mal e Deus se agradar com você. Porque Ele vê a sua intenção. O importante é o resultado do que você está fazendo. Não é o processo, é o resultado. Esse é o pensamento de muitos. O que importa é o teu coração. Não é o que você está fazendo. É o que você sente. É o que você tem a intenção de fazer. A Bíblia, porém, se nós lermos a Bíblia, que é a palavra de Deus, nós vamos entender que Deus se importa sim com o nosso andar. Deus se importa sim com as decisões que nós tomamos. É o tal do relativismo, né? Depende. Tudo depende hoje em dia. Para Deus não. Deus deu leis, Deus deu mandamentos, Deus deu direções, e Ele quer que eu ande por aquilo que Ele nos revelou. E percebam que aqui mesmo nesse versículo 15, Deus não diz que se importa apenas com algumas áreas das nossas vidas. Disse. Que foi que Ele falou? Se não ouvirdes e não obedecerdes todos os seus mandamentos e estatutos. Com quais áreas da nossa vida Deus se importa, irmãos? Com algumas. Não. Com todas as áreas. É por isso que uma pergunta que eu sempre faço, para mim e para os outros é: em que áreas você pecou ou está sendo tentado a pecar? Por que eu pergunto isso? Porque eu sei que ninguém desobedece em todas as áreas. Nós obedecemos em várias áreas da nossa vida. Sim ou não? Todo mundo obedece em alguma área. Mas tem aquela área, eita, que é mais difícil, na qual a gente é mais tentado. E Deus se importa com essa área também. Deus quer que sejamos obedientes não apenas em alguns mandamentos, mas em todos os mandamentos que Ele nos deu. Pastor, Deus se importa com isso mesmo? Sim. A que ponto? A que ponto Deus está interessado na nossa obediência? A resposta para essa pergunta está no que Deus disse que está disposto a fazer se nós não obedecermos a Ele em todas as áreas. Olha os versos 16 a 19, irmãos. No verso 15 ele disse
Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Verso 16: Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito ao saíres. Palavras fortes, né? Você já tinha lido isso na Bíblia? Irmãos, nós vemos aqui exatamente o contrário do que Deus prometeu aos que obedecem a Ele. No início do capítulo 28, versos 3 a 6, Deus prometeu que os obedientes seriam abençoados em todas as áreas, em todos os momentos e em todos os lugares. Já aqui, Deus promete que o desobediente é o contrário. Vai ser disciplinado. A palavra é mais forte. Amaldiçoado em todas as áreas, em todos os momentos e em todos os lugares. É na cidade, é no campo. É ao entrar e ao sair. É isso que Deus está prometendo aos que decidem desobedecer a Ele. Mas aí alguém pode dizer: ah, pastor, mas eu acho que isso aqui é que nem aqueles avisos de mãe, né? Se beber leite com manga, você morre. Não, claro que Deus não ia permitir, pastor, que isso aqui acontecesse com o povo dele. Ia. Irmãos, de fato, Deus não ia permitir que isso aqui acontecesse. Deus ia garantir que isso aqui acontecesse. Era Deus que ia causar isso aqui na vida do povo dele. E a prova disso está nos versos seguintes, nos quais nós podemos ver. Talvez você pode até contar aí quantas vezes diz: o Senhor vai fazer algo. Não é o inimigo não, viu? O Senhor, o Senhor, o Senhor. Vamos começar do verso 20. Quem é que vai fazer isso na vida do seu povo? Verso 20: o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica e a febre e a inflamação, e com o calor ardente, e a secura, e com o crestamento e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Está falando que não ia ter chuva, e a terra não ia ser boa para o arado. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti, até que sejas destruído. No Oriente é muito comum aquela tempestade de poeira, né? Deus diz: a chuva que eu vou mandar para vocês é de poeira. Verso 25: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. E sabe o que é pior? Verso 26: o teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito.
Apalparás ao meio-dia, como cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos e ninguém haverá que te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Aqui é o pior. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades todo dia, porém a tua mão nada poderá fazer. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-lo-ás um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e te enlouquecerás pelo que vires com os teus olhos. Olha como vale a pena se esquecer de Deus, né? Verso 35. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais não te possas curar, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. O Senhor te levará e o teu rei que tiveres constituído sobre ti, a uma gente que não conheceste, nem tu nem teus pais, e ali servirás a outros deuses feitos de madeira e de pedra. Virás a ser pasmo, provérbio e motejo entre todos os povos a que o Senhor te levará. 38. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme as devorarás. Em todos os teus limites terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra o gafanhoto os consumirá. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Dá para ser feliz desobedecendo a Deus? Dá para desfrutar a vida? Não, não aguento mais esse negócio de ser crente, não. Ser povo de Deus é muito difícil. Eu vou aí aproveitar o mundo, né? Raimunda? Exatamente. Um dos propósitos desse texto, irmão Raimunda, é dizer para o povo que Deus pode fazer vocês voltarem para o Egito. Deus está relembrando aqui o Egito, até o final do capítulo, nos quais nós vamos meditar depois. Mas é justamente isso, irmãos. Aqui, eu não sei se a impressão que vocês tiveram foi essa, mas aqui eu vejo que Deus está disposto a fazer tudo aquilo contra o que nós estamos acostumados que Ele faça. Por exemplo, nós estamos acostumados a acreditar que Deus cura. Sim ou não? Mas é só isso que Ele tem poder para fazer? Não, aqui diz que Ele não apenas cura, mas Ele também faz adoecer, se assim for da vontade dEle. Nem toda doença é do diabo. Tem doença que é disciplina de Deus para as nossas vidas. Exatamente, exatamente. Assim como o sinal, como as pragas do Egito, foram milagres para o bem do povo de Israel, também foram milagres para o mal dos egípcios. Então, o poder de Deus, ele pode ser usado tanto para abençoar alguém, como também para rebaixar alguém. E um texto que o irmão Gisso gosta muito de repetir, é que Deus ia elevar o povo, né?
Lá no capítulo, no início, diz que Deus ia exaltar o povo que obedecesse a ele. Mas aqui o que Deus ia fazer? Deus ia rebaixar. Deus ia humilhar. E para isso Deus ia exaltar o inimigo. Nós estamos acostumados a pensar em Deus como aquele que nos dá forças contra os nossos inimigos. Mas aqui ele diz: eu vou ajudar os inimigos de vocês contra vocês. Olha aí, que coisa forte, irmãos. Deus fez o quê? Sim, exatamente. Deus pode curar, se assim Ele quiser. Mas Ele também pode fazer adoecer, né? Irmãos, nós estamos acostumados a ver Deus como aquele que nos dá prazer, aquele que nos dá bens, aquele que nos dá uma esposa. Mas aqui Ele também diz: se vocês não me obedecerem em todas as áreas da vida de vocês, vocês vão ter coisas, mas vocês não vão desfrutar das coisas que vocês têm. Vocês vão ter um casamento, mas vocês não vão desfrutar do casamento. Vocês vão ter filhos, mas vocês vão ter saudade dos filhos de vocês. Vocês vão ter um boi, ele vai ser morto, mas vocês não vão provar da carne dele. Vocês vão plantar, mas não vão colher, né? Exatamente. Exatamente. Alguém levantou a mão mais? Gilson. Exatamente. Exatamente. Então, irmãos, aqui nós vemos que, de fato, Deus, Ele tem como nos tratar com bênçãos, mas Ele também tem como nos tratar com dificuldades. E, para concluir, por que Deus prometeu que tudo isso aconteceria? O texto começa e termina explicando por quê. Versos 45 e 46. Todas estas maldições virão sobre ti e te perseguirão. Ah, mas eu vou fugir delas. E te alcançarão. Até que sejas destruído. Porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Serão, como a irmã Sunamita falou, no meio de ti, no teu meio, por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Glória a Deus. Por quê? Deus avisou que o seu povo seria disciplinado se eles fizessem o quê? Se eles não obedecessem ao Senhor. Em algumas áreas, não. Em todas as áreas. Ou seja, Deus avisou que o seu povo, se o seu povo não obedecesse com inteireza, Deus os disciplinaria. Irmãos, trazendo isso para os dias de hoje, porque é muito perigoso. Aliás, nós temos que ter muita sabedoria quando nós lermos o Antigo Testamento. Porque tem coisas no Antigo Testamento que foram específicas para o povo de Israel. Então eu tenho que tirar uma lição dali. Mas tem coisas que não valem mais para mim. Então, alguém pode dizer: pastor, mas e hoje? Nós não estamos na nova aliança, né? Nós não estamos na época da graça. Deus ainda quer que nós obedeçamos hoje? Será, irmãos? Vamos lá para Mateus 28, verso 20. Pois não, Sunamita. Eita glória. Pronto, isso aí vai ficar para o próximo domingo, viu, Sunamita? Hoje eu queria, mas é forte, isso aí falou muito ao meu coração. Segundo motivo, porque Deus disse que disciplinaria o seu povo, vai ficar para o próximo domingo, né? E é muito forte, fala muito ao nosso coração, né? Não servir a Ele com alegria, irmãos. Mas hoje eu quero falar só do primeiro, que é não obedecer a Ele com inteireza. Inteireza em todas as áreas da nossa vida. Será que hoje ainda é assim? Será que Jesus mudou esse sistema?
ou hoje nós ainda temos, ele ainda quer que nós obedeçamos a ele em tudo? Alguém lê para mim Mateus 28 e 20, bem alto. Sim. Glória a Deus. Jesus prometeu que estaria conosco até quando? Até a consumação do século. Quantos dias? Todos os dias. Nos dias fáceis e também nos dias difíceis. Só que ele deu uma ordem. Nós temos que ensinar uns aos outros a fazer o quê? Guardar. Guardar é o quê? Obedecer. Tem um guardar de esconder, né? E tem um guardar de obedecer. Todas as coisas que vos tenho pedido. Não. Todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus deu ordens para nós? Sim. Ele resumiu essas ordens em 2 mandamentos. Amarás o Senhor sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, ele quer que nós obedeçamos o quê? Em tudo. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Só que aí vem o irmão, que não lê muito a Bíblia, e diz assim, não, pastor, mas nós não estamos mais no Antigo Testamento, pastor. Nós estamos agora, na época da graça, e Jesus já morreu por nós, e ele tomou a nossa maldição. Então agora Deus não nos amaldiçoa mais como ele amaldiçoou o povo do Antigo Testamento. Porque Jesus morreu por nós, e Paulo vai dizer que ele levou sobre si a nossa maldição. Certo ou errado? Exatamente. Eu te amaldiçoo. Irmãos, de fato, nós estamos na nova aliança. De fato, Jesus morreu por nós na cruz. De fato, ele tomou a nossa maldição, que era nos levar para o inferno. E, de fato, o Novo Testamento não enfatiza tanto a questão de Deus nos amaldiçoar. Não enfatiza. Porém, o Novo Testamento fala muito sobre Deus nos disciplinar. A palavra muda um pouco, mas o sentido é o mesmo. Deus nos disciplina, dependendo do nosso comportamento. Vamos ver algumas passagens rapidamente. Apocalipse. Alguns versículos em Apocalipse. Capítulo 2, verso 16. Apocalipse 2 e 16. Alguém lê para mim? Arrepende-te, senão, falando para a igreja, viu? Senão eu vou fazer o quê, seu nome? Glória a Deus. Capítulo 2, versos 21 a 23. Capítulo 2, versos 21 a 23.
Quem é que está falando aí, igreja? É o diabo? É Jesus. No Novo Testamento é. Jesus que morreu por nós na cruz, sim. O que ele diz? Eu prostrarei de cama os que com ela adulteram. O adultério aí pode ser físico ou espiritual, que é a infidelidade espiritual, né? Que é ter outros deuses. Deus chama isso de infidelidade também. O que Deus diz? Eu vou prostrar de cama. O que é prostrar de cama? É enfermar. Eu vou fazer adoecer, se não se arrepender. E aí mais na frente ele diz, eu vou matar os seus filhos. E todas as igrejas vão saber quem eu sou. Eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as suas obras. Eu amo vocês. E porque eu amo vocês, eu sou um pai que disciplina vocês. Esse é o Deus da Bíblia, irmãos. Se nós não queremos ser disciplinados, vamos evitar o comportamento que chama a disciplina de Deus para nós. Capítulo 3, para a gente concluir. Versos 19 e 20. Nós gostamos muito do 20, mas o 19 é importante também. Apocalipse 3, 19 e 20. Glória a Deus. Deus quer só nos disciplinar? Ele nem quer. Mas ele diz que se for preciso, eu repreendo verbalmente e disciplino fisicamente a quantos eu amo. Você não quer ser disciplinado? Ser zeloso e se arrepende. Se arrepende desse pecado, se arrepende dessa vida, desse comportamento errado. Senão eu vou disciplinar você. Aí o 20 é amável, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, a gente só quer o 20, né? Eis que estou à porta, Jesus está na porta me esperando. Mas o 19 diz, não atende não para tu ver, né? Não escuta não que eu estou falando, que aí você vai ser disciplinado. E não é porque eu estou com raiva não, é porque eu amo você. É porque eu não quero que você se perca. Eu não quero que você se afaste dos meus caminhos. Porque se um crente se afastar da vida de Deus e gostar, aí ele está perdido. Ele está perdido. Ele tem que se afastar de Deus e se incomodar. É por isso que Deus disciplina ele. Ele se incomodar. Gilson. Sim. É verdade. É o cúmulo do absurdo, né? Irmãos, existe uma doutrina, um dia eu falo sobre ela, que diz que no final das contas todo mundo vai para o céu. Vai passar um tempo ali no fogo, sofrendo um pouquinho, depois Deus leva para a glória, né? Se fosse assim, para que ser crente? Para que dizer não para nós mesmos? Se no céu, se todo mundo vai para o céu um dia, né? Aham. É verdade. Um dia a gente pode ter um momento para estudarmos sobre o inferno, né? É algo interessante. Irmãos, o que é que nós podemos aprender de tudo isso? Nós temos que combater em nosso coração aquela ideia de que nós podemos continuar desobedecendo em alguma área ou em algumas áreas que Deus entende. Se nós não tivermos cuidado, esse pensamento ele vai existir no nosso coração. É como se Deus desse um vale pecado para nós, né? Um vale área. Você tem que me obedecer em todas as áreas, mas nessa área aqui eu vou te dar um vale para você fazer o que você quiser. Um vale pecado. Esse pecado aqui eu aceito. Eu sei que é difícil, né? Você é humano. Irmãos, não é isso que nós vemos na Bíblia.
Deus não dá vale pecado para ninguém. Pelo contrário, Ele quer que nós obedeçamos a Ele em todos os seus mandamentos. Se eu sei de um mandamento de Deus que eu estou desobedecendo, eu tenho que me arrepender, irmãos. Porque se eu não me arrepender, o que foi que ele disse? Olha o que vai acontecer. Se você não se arrepender, se você tiver a ousadia de querer viver no pecado, pode se preparar. Pode se preparar, que a disciplina de Deus vai vir na minha vida e na sua vida. E Deus sabe onde é que dói, viu? Deus sabe onde é que dói. E Ele vai naquela área mesmo. Então, o bom é que aquele que quer que nós obedeçamos em todas as áreas é o mesmo que vai nos dar forças para conseguirmos. Nós não estaremos sozinhos. Deus vai estar conosco, nos dando forças, nos dando sabedoria, guiando o caminho. Então não diga, eu vou continuar sendo assim que Deus vai entender, eu vou continuar fazendo isso porque é muito difícil. Não. Senhor, se o Senhor me mandou, eu quero obedecer em tudo, me ajuda. Senão, a disciplina vai chegar. Amém? Próximo domingo, se Deus quiser, a gente continua com o segundo motivo que gera a disciplina de Deus sobre nós e que tem a ver com o que a Sunamita falou sobre servir ao Senhor com alegria. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que chegaram aqui nesta manhã e que no próximo domingo nós estejamos aqui novamente para aprendermos mais do Senhor e logo mais à noite voltemos para continuar servindo a Ele com alegria. Amém? Curve a sua cabeça e talvez haja uma área aí na qual você não tem conseguido obedecer nestes últimos dias. Talvez só você e Deus sabem que área é essa. E eu queria que você saísse daqui esta manhã ciente de que Deus quer que você obedeça nesta área. Mas Ele não apenas quer, Ele te dá poder para isso. Ele te dá força para isso. Ele te dá energia do Espírito Santo para você conseguir ser obediente. Sai daqui com esta certeza, diga: Deus, me ajuda, Senhor. Eu não quero ser obediente em 99%, Pai. Eu sei que eu vou cair algumas vezes, mas eu não quero permanecer no erro. Vem me ajudar. Muda, Senhor, o meu coração. Eu decido agora mudar em nome de Jesus. Vale a pena servir ao Senhor. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado por esta manhã maravilhosa na Tua presença, na qual o Senhor, mais uma vez, Pai, eu agradeço, nos despertou e nos atraiu a este lugar, Pai. E que assim, Senhor, nós permaneçamos com o desejo de Te servir, de Te buscar, Senhor, mesmo que isso nos custe algo, como disse Davi. Eu não vou oferecer ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. Pai, nós também não vamos oferecer ao Senhor sacrifícios que não nos custem algo, porque custou a vida do Senhor morrer em nosso lugar, Pai. Pai, que agora nós estejamos decidindo dizer não para nós mesmos, dizer não, Senhor, para a voz maligna que quer, Senhor, nos iludir, que quer nos atrair para o mundo, que quer nos atrair para o pecado, para longe do Senhor. Talvez até dizendo que vai valer a pena, vai ser uma vida melhor, nós vamos ter mais liberdade, nós vamos ter mais prazer. Senhor, mas obrigado pela Tua palavra, que já nos prepara para esse pensamento e diz: olha, se você fizer isto, a disciplina será dada na sua vida. Senhor, e muito pior do que tudo isso que nós lemos, é a separação eterna do Senhor. É estar separado do Senhor na vida por vir. Pior, Senhor, do que tudo isso que nós lemos hoje, que pode acontecer na terra, é o que pode acontecer, Senhor, no dia do juízo. Então nós pedimos misericórdia, nós pedimos, Senhor, a Tua ajuda nas nossas vidas. Muito obrigado. Sei com o nosso dia, sei com esta semana que está iniciando agora, que nosso desejo seja sermos mais obedientes nesta semana do que fomos na semana anterior.
E eu sei que isso é possível, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E é no nome de Jesus que eu peço e já agradeço. Amém e amém. Que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos. Que Deus vos abençoe.